Olá a todos, esse é o curso de Boas Práticas Alimentares da Rede Sushi Japachan. Nesse primeiro módulo nós iremos tratar da contaminação de alimentos. Vamos lá. O que é alimento seguro? Bem, alimentos seguros são os produtos obtidos, tá? Isso no plantio e conservados do mesmo, tá? Posteriormente, eles vão ser transformados, tá? Isso ocorre em fábricas, na primeira produção do alimento. Vamos dar um exemplo aqui, o café, que depois do plantio é levado para fábricas, onde vai fazer sua torrefação e sua moagem, para poder mandar posteriormente para venda e consumidores finais, tá? Posteriormente, ele vai ser transportado e enviado para os seus pontos de venda. Esse produto vai ser exposto à venda ou consumo e preparados em condições que garantam controle de qualidade desse alimento. Tá? No caso, ele pode ser exposto em supermercados, em vendas em geral, ou preparado em restaurantes, que é o nosso caso, para ser feito como venda para um produto final do cliente, que no nosso caso aqui é o último na nossa sequência de um alimento seguro. Tá? Esse ciclo deve ser seguido através de boas práticas alimentares, tá? São regras que nós devemos tomar para cuidar de toda a cadeia de produção do insumo, do produto ali, para que ele seja entregue ao consumidor final com risco zero ou baixo risco de contaminação ali para micro-organismos ou agentes físicos ou químicos ou biológicos. Bom, hoje existem mais de 200 doenças que podem causar contaminações alimentares, tá? Existem três principais contaminantes para os alimentos, que é o tipo físico, o tipo químico e o tipo biológico. Nós vamos tratar desses contaminantes em slides posteriores. Perigo nos alimentos. Bom, como eu disse, existem três tipos de perigos. O perigo físico, que basicamente são matérias, objetos estranhos que podem acabar contaminando o alimento. No restaurante a gente pode usar como exemplo um fio de cabelo, que é um material físico que pode acabar caindo no alimento ali. Um adorno que os colaboradores usem, como brincos, anéis, que podem estar caindo no alimento, efetuando aquela contaminação. Tá? Esse tipo de perigo físico ele pode causar repulsa ou mesmo ferimentos para os clientes. Tá? Grande parte dos clientes acabam, exemplo, com cabelo, sentindo repulsa e exigindo a devolução do dinheiro ou mesmo a troca daquele produto, ou mesmo os ferimentos. Vamos dar um exemplo, um grampo de grampeador que cai no alimento e o cliente não vê e acaba consumindo, pode acabar cortando o cliente e causar um risco, aí, um ferimento um pouco mais grave. Tá? O perigo químico, ele pode ocorrer de duas formas. Acidentalmente, exemplo, a gente está lavando um produto e esse produto cai no alimento ali que está sendo pré-preparado, tá? E acaba tendo esse tipo de contaminação química, ou mesmo não intencional. Esse não intencional funciona como? A gente lavou uma panela e não efetuou o enxágue correto. Pode sobrar resquícios ali de detergente, que na hora que você for preparar um alimento, vai estar contaminando aquele alimento e o cliente final pode estar sofrendo algum risco ali, uma contaminação, tendo alguma DTA posteriormente, que a gente vai explicar também. E o perigo biológico, tá? Que é um perigo que a gente não consegue ver, porque é microscópico, mas que basicamente são bactérias, fungos, vírus e alguns parasitas. Bem, continuando, os micro-organismos, que é um tipo de perigo biológico que eu citei agora. Os micro-organismos são indivíduos tão pequenos que nós não conseguimos ver a olho nu, tá? Nem sempre a sua contaminação ela modifica o produto ali final, tá? Às vezes a contaminação é tão lenta que não percebemos que o insumo, que o produto ali está contaminado, e a gente acha que está em bom estado de consumo, mas na verdade ele já sofreu uma contaminação que vai estar contaminando o cliente ali finalmente. Bem, as condições para a multiplicação dos micro-organismos.
Basicamente, nós temos uma cadeia de uma sequência ali que os micro-organismos precisam ter para estar se multiplicando mais facilmente. São basicamente as mesmas condições que qualquer ser vivo necessita para estar vivendo, tá? Primeiro, o oxigênio, tá? Que é um gás essencial para a vida de todos os seres humanos, que eles necessitam para estar se desenvolvendo, se multiplicando, tá? Uma forma da gente prevenir isso é exatamente o que algumas empresas fazem, utilizando embalagens a vácuo, tá? Essa embalagem a vácuo, ela dificulta, ali no caso, o manter o oxigênio, automaticamente dificultando que os micro-organismos se proliferem. A água, tá, que é encontrada em abundância na Terra, tá? Os alimentos costumam já ter uma umidade, então isso já é o suficiente para eles estarem se multiplicando, que é o segundo fator necessário para eles se multiplicarem. Os nutrientes, que são basicamente os alimentos que eles necessitam, que no nosso caso, no restaurante, podem ser encontrados em resquícios ali de tábuas, utensílios, facas, que vão servir de comida para os micro-organismos se multiplicarem. E a temperatura ideal, que é o quarto fator que auxilia na proliferação, que nós consideramos a zona de perigo, que é de 5 a 60 graus Celsius. Nessa zona, o micro-organismo vai encontrar condições favoráveis à sua multiplicação, automaticamente ele vai estar se proliferando e começar a contaminação dos alimentos. Esses 4 fatores são os essenciais para o micro-organismo se desenvolver. Porém, um dele, ou mais de um deles, já é o suficiente para ele começar essa proliferação. A tentativa nossa de restringir esses fatores que vai realmente prevenir a proliferação daquele micro-organismo. Bom, nós temos também uma segunda ramificação dos micro-organismos, tá? Que são os esporos e as toxinas. Deixa eu explicar para vocês o que são. Os esporos são o quê? Algumas bactérias, elas criam cápsulas que evitam que ela seja destruída em ambientes não favoráveis, tá? Basicamente, essas cápsulas seriam o quê? Seria vamos dar um exemplo, o arroz, que possui aquela casquinha, seria essa casquinha. As bactérias vão se envolver e vão parar a sua multiplicação, mas não vão morrer. Na hora que ela volta para um ambiente favorável, que são aqueles 4 pontos que eu citei, como oxigênio, temperatura, nutrientes e água, ela vai voltar a sair da capsulazinha e vai continuar a sua multiplicação, tá? Bom, as toxinas, elas seriam o quê? Seriam algumas bactérias e fungos que produzem ela, tá? Que ao ingerir, o cliente estando ingerindo isso, vai provocar uma contaminação. Essa contaminação pode gerar algumas DTAs, tá? E essas toxinas também podem estar sendo armazenadas pelo corpo, gerando futuramente uma doença um pouco mais séria. As doenças transmitidas por alimentos. Bom, são chamadas DTAs, né? Segundo a OMS, mais de 2 milhões de pessoas morrem anualmente devido a DTAs, tá? Que são as doenças transmitidas por alimentos. Os sintomas mais comuns de DTA são vômitos, dores abdominais, diarreias, febre, náuseas e dores de cabeça, que são sintomas, basicamente, de uma contaminação alimentar, tá? Muitas vezes nós podemos confundir também esses sintomas com outras doenças, tá? Mas acaba que o cliente ali, o consumidor, a pessoa realmente pode ter consumido um alimento estragado e ter adquirido uma intoxicação alimentar. Existem sintomas mais drásticos também, que a gente fala que é um pouco mais perigosos, que são desidratação severa, diarreia sanguinolenta, insuficiência dos rins, e são sintomas que podem chegar até o óbito do consumidor. Tudo derivado devido a uma intoxicação alimentar. Tá? Os estabelecimentos que causam contaminações ao público, eles podem sofrer algumas sanções e até mesmo fecharem. Então é muito importante que nós tomemos medidas para evitar que tenhamos problemas futuros. A normatização, o órgão hoje que controla essa qualidade e segurança alimentar, é a Anvisa, tá? De acordo com a RDC 214. Essa RDC é basicamente a normatização
são regras que os restaurantes e meios que produzem alimentos devem seguir para evitar contaminações alimentares para os consumidores finais, tá? Essas regras que a Anvisa dispõe são cobradas através dos órgãos de vigilância sanitária, que fazem vistorias corriqueiras nos restaurantes.